Olá, seja bem-vindo à nossa aula Primeiros Passos no Mundo do Filtro. Aqui você vai aprender como cortar o filtro da maneira certa, como riscar, qual caneta usar, como casear, os pontos mais importantes para o artesanato em filtro e também como encher e deixar sua peça linda, maravilhosa para você vender e ganhar dinheiro. Então são conhecimentos importantes para quem já tem experiência e também para quem está começando do zero, vai te ajudar demais o que você vai ver nessa aula de hoje. Lembrando que na segunda-feira a gente tem a nossa primeira aula ao vivo do evento que você está participando. Então, coloca na sua agenda, coloca aí no seu celular um lembrete para você não esquecer, coloca o celular para despertar. Você não pode perder essa aula de segunda-feira. Vai ser uma aula ao vivo, eu vou estar ao vivo com você e com a artesã para fazer a peça do nosso evento, combinado? Então coloca um lembrete aí para você não esquecer. Outra coisa importante, você tem que ficar dentro do grupo de WhatsApp. Se você sair do grupo, você vai perder o molde, as informações, tudo que a gente vai passar para você de graça. Então fica lá dentro do grupo para você não perder nada e no final do evento você vai receber o seu certificado de participação. Então fica lá, não sai do WhatsApp. E nós vamos fazer um sorteio com você que está assistindo essa aula aqui hoje. Então deixa aqui embaixo, ó, nos comentários aqui do YouTube, o que você vai mais gostar dessa aula de hoje. Então assiste a aula toda e depois você coloca lá no comentário. Nossa, a parte que eu mais gostei da aula foi tal. Quem deixar o comentário vai concorrer ao nosso sorteio especial. Então deixe seu comentário no finalzinho da aula, beleza? Gente, fazer uma peça em feltro é relativamente simples, mas tem algumas coisas, alguns cuidados e algumas técnicas que você tem que saber. Algumas coisas, segredinhos, né, que nem todo mundo sabe, mas que fazem total diferença no seu artesanato em feltro. E esse é o objetivo dessa aula aqui de hoje. Então a primeira coisa, para você fazer uma peça de feltro perfeita, para você ganhar dinheiro com o artesanato, fazer uma peça bonita realmente, tudo começa no corte, tá? No risco e no corte. Então, a professora Lindsay vai trazer uma aulinha para você aqui de como riscar e cortar o feltro. Acompanhe a aula da professora Lindsay. Você pode baixar o molde da internet. Se você baixar da escola de feltro, ele já vem assim, ó, prontinho para você imprimir, recortar e começar a fazer a sua peça. Para cortar, você vai utilizar uma tesoura para papel. Nunca use a mesma tesoura para o feltro. Você vai separar uma tesoura para papel e uma para o feltro. E aí a gente vai recortar o molde. Sempre corta pela linha de fora, tá? Quando você for recortar o molde para não dar errado. O molde, quando tem mais curvinha, a gente tem que cortar mais devagar, prestando mais atenção para ele sair bem certinho, porque essa é uma etapa muito importante. E aí, depois que a gente cortar, o nosso molde fica assim. Uma dica para você deixar o seu molde mais durável é você colar ele em algum papel mais durinho. Pode ser uma cartolina, papel cartão, ou então você imprime, pode comprar uma folha de acetato, colocar por cima e riscar novamente o molde. E aí você recorta no acetato, então ele vai durar para a vida inteira, você nunca vai perder esse molde. Para riscar, outra dica também legal é você usar a caneta fantasminha. A caneta fantasminha, ela apaga com calor. Então você vai riscar. Isso é muito legal porque se você por acaso errar o risco ou na hora de riscar ele for um pouquinho para dentro, você não vai sujar sua peça e aí não corre o risco de você perder e ter que riscar novamente. Então essa caneta é muito legal, tá? Existem de várias cores, você acha muito facilmente e ela apaga com calor. Pode ser o isqueiro, pode ser o ferro de passar, pode ser a ponta da pistola de cola quente. Lembrando sempre de limpar a pontinha da pistola antes de passar, para não dar aquele excesso de cola, não sujar o feltro. E aí, para riscar, a gente posiciona do lado avesso, tá? Esse é o lado direito, que é o lado mais lisinho. E o lado avesso é esse lado que tem mais buraquinhos, ele é mais crespinho. Quando você passa a mão, você sente a diferença. E a gente posiciona, segura o molde no meio e aí você, como esse aqui tem várias pontas, quando eu for riscar essa ponta, eu seguro essa. E aí você vai segurando, vai descendo a mão e vai riscando. E agora eu vou vir para essa ponta, eu vou segurar esta ponta. Sempre segura para o molde não correr.
porque senão o desenho pode ficar torto. Essa hora aqui é uma hora muito importante, então não precisa ter pressa. É melhor você fazer com calma e fazer o traço bem direitinho. E aqui a gente riscou a nossa estrela. Outra opção também que você pode usar é a caneta esferográfica normal. Pode ser a vermelha, pode ser a preta, a azul, mas uma dica é você, quando usar a esferográfica, você tem que tirar a caneta completamente no corte. Então você tem que cortar por dentro, retirando toda a marca de caneta, porque se fica marca, não tem como você tirar depois. Ao contrário da caneta fantasminha, que se por um acaso ficar um pedacinho com a caneta, você consegue apagar com calor. Aqui eu vou cortar tirando completamente a caneta. Com cuidado, para não ficar torto, tá? Uma dica também é você não fechar a tesoura até o final. Você vai cortando com o meio da tesoura, basicamente. Porque aí você consegue fazer um corte mais contínuo. Para quem não está acostumado, se você fechar a tesoura até o final, você pode picotar o feltro e aí fica mais difícil. Quando você for cortando, você pode ir segurando o feltro com a outra mão e ir girando para te ajudar na hora do corte, ó. Você gira com a outra mão o feltro e a tesoura fica parada. O que gira é a mão que está segurando o feltro. Isso ajuda bastante para o corte ficar preciso. E assim ficou a nossa estrela. E aí, você viu que tem uns segredinhos para você cortar, riscar e cortar o feltro para ele ficar mais bonito, né? Então vamos lá, para mais uma coisa importante que você precisa saber para o seu trabalho em feltro ficar bonito. É o seguinte, qual linha usar? Muita gente tem essa dúvida, tá? Gente, a principal linha para você usar no artesanato em feltro é a linha de costura comum, aquela linha que vem naqueles carretelzinhos pequenininhos que você compra lá no armarinho. É isso, não tem segredo, não tem mistério. Usa a linha de costura comum. Tem gente que gosta de usar ela simples, né, uma linha só. Tem gente que gosta de colocar duas perninhas, dobrar ela e costurar com duas perninhas. Isso vai do seu gosto, tá? Existem vários outros tipos de linhas por aí, que vários artesãos usam também, né? Mas isso é um gosto muito pessoal. Cada um gosta de um tipo de linha. Mas a maioria das pessoas usa a linha de costura comum. Ah, eu posso usar outro tipo? Pode. Se você se adaptar, se você achar mais bonito, pode usar outro tipo. Mas se você não sabe por onde começar, comece pelo básico, linha de costura comum, que é o que a maioria das artesãs usam, fechou? Depois que você escolher a linha, é hora de costurar. Então, para costurar, o ponto principal que é usado no artesanato em feltro é o ponto caseado, tá? Mas existem alguns outros tipos de pontos que também são usados. Tem um ponto atrás, por exemplo, que é usado para fazer boquinha, olhinho das peças, e outros detalhes assim, usa pontos diferentes. Por isso, a Larissa agora vai te ensinar os 4 tipos de pontos mais usados no artesanato em feltro. Então confere aí que essa parte é muito importante. Agora que você já aprendeu a costurar, vem a parte do enchimento. Essa também é uma parte importantíssima. Sabe quando você faz uma peça em feltro, ela fica um pouco enrugada, fica feia, fica murcha? É porque está faltando enchimento.
Então a Meire agora ela vai te ensinar todos os segredos para você encher uma peça perfeita, para ela não ficar enrugada, para ela ficar bonita, para ela ficar com o acabamento perfeito, tá bom? Então olha aí a aula da Meire. O erro número 1 que deixa a sua peça enrugada é não encher a sua peça da forma correta. Olha como que ela fica aqui, ó, quando a gente enche ela mal cheinha. Não adianta nada você ter o melhor molde e ainda assim você não encher ela corretamente, que ela vai ficar toda deformada. Então, a gente vai encher essa peça da forma correta para que ela fique bem cheinha das laterais até o meio, para não ter nenhum problema e esse molde ficar bem corretinho mesmo. Então, nós vamos empurrar esse enchimento aqui, ó, eu tô fazendo com o dedo porque essa é uma peça que a gente consegue fazer o enchimento com a mão e depois a gente vai usar o enchedor de plumante. Por enquanto, a gente vai enchendo ela, empurrando bem da lateral para o meio e segurando aqui, ó, por dentro com a mão esquerda, tá? Vai introduzindo o enchimento de pouco a pouco, trazendo ele da lateral, sempre da lateral para o meio, para encher sua peça corretamente. Ó, aqui eu já levei, nessa lateral, eu já levei uma quantidade considerável de enchimento e eu vou sempre introduzindo, ó, de pouco a pouco, tá? Não introduz de uma vez, porque senão você vai ter dificuldade de levar esse enchimento até o canto da sua peça. Então aqui, como eu já enchi na lateral, eu vou vir para o meio agora e vou firmando com a mão esquerda para essa peça não ficar muito cheinha aqui, ó, muito elevada para frente. Então, a gente quer que ela fique cheia, mas a gente quer que ela fique cheia da maneira correta. E vou para a lateral de novo, ó. Faltou enchimento em um pedacinho aqui do queixinho? Vai introduzindo. Que depois, quando a gente já tiver com essa peça mais adiantada no enchimento, aí sim a gente vai introduzir o nosso enchedor de plumante para dar uma ajudada a chegar nos cantinhos que não foram. Vou deixar uma abertura de um dedo só na lateral para o enchimento e vou introduzir agora o enchedor de bonecas, tá? Vou fechar um pedacinho, segurando sempre o enchimento aqui lá para baixo, para que ele não fique aparente aqui, ó, e a gente acaba tendo que depois ficar tirando os fiapinhos aqui do lado de fora, tá? A gente precisa evitar o máximo disso para ficar uma costura bem uniforme lá do início até o final da nossa peça. Mantenha o tamanho do ponto que você começou a casear. Eu sei que é um pouco mais complicado de manter o tamanho desse ponto por conta do enchimento, mas se você pressionar o enchimento aqui para baixo, segurar com a outra mão, você consegue, ó. Ó, deixei um dedinho aqui, vou fazer só mais um pontinho para fechar mais um pouquinho. E eu vou deixar um dedinho exatamente aqui na lateral. Aqui você vai observar que essa peça ficou mais enrugadinha do que deveria, tá vendo? Ó, aqui no cantinho. Aqui também tá, a gente já vai aprender o truque logo daqui a pouco, de como a gente tira todo esse enrugadinho aqui e deixa a peça bem uniforme. Mas aqui no cantinho ainda dá para dar uma arrumada com um pouquinho de enchimento, que é falta mesmo de enchimento. Então, percebeu? Veio aqui, ó, apertou sua peça inteira, ó, vai ajeitando o enchimento nela. Percebeu que ainda assim tá faltando um pouco aqui de enchimento? Coloca um pouquinho aqui, gira o vira-bonecas, ó, e introduz um pouco desse enchimento, ó. Dá uma leve pressionada aqui para fora, que ele vai chegar no lugar e deu uma, ó,
deu uma ajeitada já e diminuiu um pouco do enrugado aqui do lado. É claro que a gente não vai conseguir evitar completamente os enrugadinhos da nossa peça, mas para isso a gente vai aprender um truque super legal na hora da finalização. Vou aqui, ó, sobraram poucos fiapinhos de enchimento aqui nessa lateral, como a gente aprendeu. E aí, agora, nesse momento, a gente vai pegar uma agulha. Você pode pegar uma agulha de boneca ou a mesma agulha que você costura. Essa agulha que eu tô costurando, ela é a número 8, então ela é mais firminha do que a número 9, por exemplo. Então, você pode vir aqui, ó, se sobrou algum enrugadinho, você vai puxando, introduz aqui a agulha na peça, ó, na parte de trás ou na parte da frente e vai puxando o enchimento para o lugar de onde você precisa que tire ali o enrugadinho que ficou sobrando, tá? Vou puxar aqui, ó, aqui também, aqui em cima, e aí o truque final, ele vai ser o ferro de passar. Nós vamos aquecer o nosso ferro conforme a gente vai utilizar ele no feltro, para não queimar a nossa peça, com muito cuidado. Faz um teste antes, tá? Para ver se não tá grudando. Se você encostar e grudou, é porque tá numa temperatura muito alta. Então aqui ele já tá na temperatura correta. A gente vai vir aqui, ó, em volta de toda a nossa costura da cabeça, em todas as minhas peças de cabeça eu passo o ferro para essa costura ceder e ela ficar mais arredondada. Eu vou passar na metade aqui da cabeça e vou mostrar para vocês e vocês já vão entender a diferença que dá passando e não passando o ferro na peça. Ó, tá dando já para ver a metade da peça aqui, ó, eu passei o ferro e a outra metade não, tá vendo? Ela fica com umas pontinhas ali para cima. Ó, aqui cedeu toda a costura e aqui ela fica com os enrugadinhos a mais, com a pontinha da costura aqui para cima. Tem algum problema, Meire, de ficar aparente? Não, não tem. Mas a gente vai deixar com uma carinha mais realista quando a gente passar o ferro, porque ele vai ficar bem arredondadinho e mais perfeito, ó. Vou passar aqui nessa lateral onde tinha uma pontinha. E já vou mostrar para vocês. Na parte de baixo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ó, já passei, ficou ali arredondadinho como precisava ficar, ó, assentou a costura. E aí eu venho e faço o mesmo processo do lado de cá. Viu aí quanta dica legal para você fazer o enchimento da sua peça? Pois é, gente, a gente está apenas começando, tá? Essa aula aqui é só um aquecimento, é só uma pequena prévia do que vai vir para você. Na segunda-feira é a nossa primeira aula ao vivo, então não perca, coloca aí um lembrete no seu celular para você não esquecer, coloca o celular para despertar no horário e fica lá no grupo de WhatsApp, que nós vamos mandar todas as informações lá para você, combinado? Então eu estarei ao vivo com você na segunda-feira, espero você lá para nossa primeira aula ao vivo, fechou? E não esquece também de deixar o seu comentário aqui no vídeo para você concorrer ao nosso sorteio. Fala aí, o que você mais gostou nesse vídeo? Só escreve aqui embaixo no comentário. A parte que eu mais gostei no vídeo de hoje foi tal coisa. O que você mais aprendeu aqui? A coisa que você mais achou importante? Deixa para mim aí, fechou? Então é isso aí, até mais, até segunda-feira.